Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Meu coração, como sempre, brota de alegria, porque, de fato, de verdade, eu gosto desse momento, do estudo da Palavra de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, eu gostaria de convidar você a orar e também, claro, a fazer aquelas 4 coisinhas que toda vida eu peço. Será que você já sabe? Se inscrever, deixar o gostei, comentar e compartilhar. Faz isso, me ajuda a fazer esse canal crescer. Eu tenho certeza que será uma bênção para outras pessoas e irá apressar sim a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Antes de nós conhecermos o tema, vamos orar? Junte-se a mim. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Nesta ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo exerça autoridade sobre nossas vidas. Que o Senhor venha por meio da tua misericórdia e da tua graça, restaurar a minha saúde e a saúde daqueles que estão junto a mim que não estão bem, para que dessa forma a gente possa te servir melhor e que, mesmo em meio às adversidades da vida, a gente possa permanecer firme e fiel junto a ti, independente da circunstância que estejamos passando. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você viu, né? Percebeu aí que minha voz ainda não tá daquele jeito. De vez em quando dá uma arranhadazinha, eu tenho que dar uma controlada aqui para não tossir, para não atrapalhar o nosso momento com Deus. Mas pela graça de Deus, no dia certo, na hora certa, tudo estará resolvido. Tá certo? Vamos conhecer o tema de hoje, de quinta-feira, do nosso estudo. O tema é Cheios do Espírito de Deus. Olha que tema interessante. Quem foi dentro do contexto de Êxodo cheio do Espírito de Deus? Você pode pensar, Moisés, claro. Pois é. Nós vamos ver no estudo de hoje que pessoas além de Moisés foram dotadas, foram abençoadas, foram cheias do Espírito de Deus. O primeiro ponto que eu destaquei no nosso estudo diz assim, ó: o Senhor instruiu Moisés sobre cada detalhe na preparação para as cerimônias no tabernáculo. Ontem nós vimos que Deus tinha dado a Moisés a conhecer sobre cada detalhe de como deveria funcionar, como deveria ser construído, quais seriam as cerimônias, os rituais que iriam acontecer ali no santuário de Deus. E dado isso nos mínimos detalhes, trazendo à tona que não foi algo criado da imaginação de Moisés, mas que de fato ele viu, ele foi instruído e ele fez conforme Deus tinha o ensinado. E aí, seguindo mais uma vez, né, o direcionamento de Deus, Moisés chamou o povo para se consagrar, para se preparar para a inauguração, né, do santuário, para celebrar, né, e isso não deveria ser feito de qualquer forma, né? Os sacerdotes deveriam estar ali limpos, né, deveriam ser consagrados. O sumo sacerdote, ele não iria vestir qualquer roupa, ele tinha uma roupa especial, uma roupa que não apenas o distinguia dos outros sacerdotes, mas que também o tornava modelo daquilo que Cristo mais tarde iria oficiar diante de todo o planeta, que é exatamente a mediação entre Deus e a raça humana. Então, tudo isso estava repleto de simbolismo e tudo deveria estar perfeito. Afinal de contas, Deus é santo. E fora dessa realidade, infelizmente, não funciona e não é permitido. Eu quero convidar você a ler aqui o contexto do livro de Êxodo, capítulo 31. Embora seja um capítulo inteiro, ele tem poucos versos, né? Apenas 18. Então dá para a gente ler aqui sem se tornar enfadonho. Então o primeiro verso diz assim, ó: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. E a tenda do encontro
a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, que era o sumo sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E assim a gente encerra esse capítulo, e desse capítulo a gente vai extrair alguns pontos interessantes. Olha o primeiro ponto, que diz aqui, ó. Pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus encheria alguém com seu Espírito. O momento mais comum, mais conhecido, é o momento do Pentecoste, em que os discípulos estavam ali unidos em contrição, buscando o Senhor, a descida do Espírito Santo, e ali aconteceu o feito extraordinário. Só que, já no livro de Êxodo, a gente vê aqui a evidência clara de que Deus abençoou, que Deus dotou, que Deus encheu as pessoas que estavam ali dedicadas e responsáveis por fazer o trabalho da edificação do templo, né, do santuário do Senhor. Veja que a Oliabe e Bezalel e outros artesãos ficaram cheios do Espírito Santo. Davi, o que significa ficar cheio do Espírito Santo? Significa exatamente estar capacitado, ter a capacitação de fazer determinada obra. Aí a gente olha para essa realidade e pensa, isso acontece na vida das pessoas. Muitas vezes a gente chega sempre à conclusão que isso não acontece conosco, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem a instrução certa, que a gente não sabe fazer. Sabe? O que eu aprendo com esse ponto é que Deus capacita a todos. Todos aqueles que se voluntariarem para o servir, que se voluntariarem a fazer a obra de Deus. Assim foi com Bezalel, assim foi com a Eliabe, assim foi com os artesãos. E com certeza assim será também na sua vida. Que tal você começar um projeto? Que tal você começar um ministério? Deve qual ministério? Sei lá, ministério da oração, um ministério de palavras agradáveis, um ministério do dar o bom dia para as pessoas, desejar o melhor para as pessoas. Bom, eu e você podemos fazer muita coisa. E eu tenho certeza que tudo aquilo que eu e você nos empenharmos a fazer em prol da causa de Deus, eu tenho certeza que Deus irá abençoar, que Deus irá capacitar. As pessoas pensam, Davi, é fácil para você, você fala bem, você está acostumado. Deixa eu te dizer que não foi sempre assim. A minha esposa às vezes olha para mim e diz, olha, para você é fácil, você já aprendeu, você já pegou a manha, né? Você já sabe como faz. Dentro de uma gravação só, sem precisar cortar, sem precisar parar, você grava tudo. Né? Eu preciso fazer vários cortes para que o vídeo fique interessante. Sabe, o início sempre é difícil. E quem sabe essa seja a parte em que eu e você somos provados, para saber se vamos ou não continuar. E eu afirmo a você, continue. Vale a pena. Se mais pessoas, assim como eu, se levantassem para desenvolver um ministério, eu tenho certeza absoluta que Jesus já teria voltado. O Espírito de Deus está acessível a todos. Não foi somente após o Pentecoste.
Veja que dentro do contexto do Êxodo, após o povo ter saído ali do cativeiro da escravidão do Egito, o povo recebeu o Espírito Santo. E Deus, ele está desejoso de derramar o seu Espírito sobre o seu povo para fazer coisas extraordinárias em nome e para a glória do nosso Deus. O próximo ponto que eu destaquei diz o seguinte: no meio de toda essa criatividade, o sábado é apresentado como um sinal de que Deus santifica os fiéis. Veja que no finalzinho do contexto, de forma muito enfática e clara, Deus diz: olha, o sábado não é para fazer nada. É para descansar, é para estar com Deus, com os familiares. Vocês têm 6 dias à disposição de vocês para vocês fazerem a obra de vocês. Mas o 7º dia, o sábado, é o dia do Senhor. Ele é santo. E qualquer um que for pego fazendo qualquer coisa que não seja do agrado e da vontade de Deus, essa pessoa tem que pagar com a vida. Eu te afirmo que, embora hoje não exista pena capital para aqueles que desobedecem o 7º dia do Senhor, eu ouso a te dizer que no futuro, sim, no futuro, quando Jesus voltar, isso será uma realidade. Por que, Davi? Por que você está falando isso? Por que é que você está exaltando o sábado? Bom, porque, como a gente viu no texto, de forma muito clara e evidente, o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Olha só o que diz aqui em Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Você quer ser santo? Você quer ser separado para Deus? O primeiro passo é observar o 4º mandamento, guardar o sábado. Se você fizer isso, você já vai dando passos em direção a Deus, fazendo o que ele ordenou e o que ele pediu ao seu povo. Davi, o sábado é o sinal? É o que o texto disse. O sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. E você sabe qual é a importância do sinal. Imagina alguém que está bem longe, e aí ela manda o sinal de luz. Você reconhece aquele sinal. Você sabe de quem é. Ou seja, é uma maneira de identificação. Como é que é conhecido o povo de Deus? É só olhar qual é o sinal. E de forma muito clara, o texto bíblico traz à tona que o sinal é o sábado. Um outro ponto muito importante, quando diz aqui no verso, meus sábados. Algumas pessoas identificam essa afirmação, meus sábados, se referindo às festividades, os feriados dos judeus. E não é bem assim. Quando o texto bíblico traz à tona meus sábados, está se referindo ao sábado semanal. Quando o texto bíblico diz os seus sábados, está se referindo aos feriados. Entende? Então, toda vez que você vê no texto bíblico falando sobre os seus sábados, lembre-se, está se referindo aos feriados, às festas que aconteciam ali em Israel. Quando o texto traz à tona meus sábados, está se referindo ao sábado semanal, porque esse era o sábado dedicado ao Senhor. O propósito, o alvo, o foco é a pessoa de Deus, estar na presença de Deus. Vamos para o próximo ponto. Diz assim, ó: o sábado é um lembrete de que o Senhor não é apenas nosso Criador. Você lembra lá no Decálogo? Porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou, santificou e abençoou. Está lá, no 4º mandamento. Não é apenas o Criador, Redentor e Deus. Vimos isso em Deuteronômio 5,15 e Marcos 2, 27 e 28. Mas é também santo. O sábado de Deus é santo. E por ele ser santo, ele tem a capacidade de transformar todos aqueles que forem obedientes, todos aqueles que guardarem. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, dentro da realidade do contexto em que vivemos, não vai agir, quem sabe, com naturalidade ou vai ver de forma natural uma pessoa que está guardando o sábado. Por quê? Olha, por exemplo, o dia de comércio. Qual é o dia que o comércio está lotado? É o sábado. Qual é o dia que as pessoas tiram para fazer, quem sabe, uma atividade que durante a semana não pôde fazer? É o sábado.
Qual dia que as pessoas normalmente tendem a atirar para um lazer, uma coisa do, vamos dizer assim, do interesse próprio? É o sábado. Aí imagina você deixar tudo isso de lado e dedicar somente à pessoa de Deus. É andar na contramão da realidade do mundo. É por isso que o sábado tem esse poder santificador, transformador, porque é por meio da observância da lei, do cumprimento da lei, que nós somos transformados em pessoas perdoadoras, em pessoas altruístas, em pessoas que amam, porque a lei de Deus, que expressa o seu caráter, será vivido em essência nas nossas vidas. É muito comum ver as pessoas observando parte dos mandamentos, até mesmo 9. Não, os 9 eu tô ok, mas o sábado é onde a curva é mais acentuada. É onde as coisas tendem a pegar. E é exatamente esse o ponto. É o ponto da virada. É o ponto em que, de fato, torna eu e você santos diante de Deus. Porque a Bíblia mesma afirma. Quem sabe esse seja o ponto mais delicado, mais difícil. E se eu e você tivermos a coragem, a disposição de fazer aquilo que agrada a Deus, meus amigos, a decisão mais difícil já terá sido resolvida, já terá sido tomada. O resto vai ser tranquilo. Afinal de contas, já tomamos a melhor decisão da vida. Tá certo? O próximo ponto e último diz assim, ó. A maior dádiva que Deus deu a Moisés foi o decálogo. Por que, Davi? A maior dádiva foi o decálogo. Eu poderia dizer que foi a oportunidade de ver as costas de Deus. Eu poderia dizer que foi a oportunidade de ver a Terra Santa, mesmo tendo cometido o pecado. Tantas coisas Moisés viveu ali na presença de Deus. Por que foi o decálogo? Porque o decálogo, gente, é exatamente a representação acessível, minimizada, compreensível do que de fato Deus é. E quando Moisés recebe os 10 mandamentos, que foram dados literalmente por Deus, escritos pelo seu próprio dedo, aquele presente foi um presente inestimável. Foi um presente que foi descrito quem Deus é. E Moisés recebeu a lei nas suas mãos, o caráter santo de Deus, para servir de modelo, para servir de inspiração para toda a raça humana. Um alvo, um objetivo que eu e você devemos correr atrás. Não no sentido de alcançar a salvação, não no sentido de observar, guardar para alcançar alguma bênção. Não, não nesse sentido. Mas de buscar ser o mais parecido com Deus. Restaurar a imagem e semelhança que foi nos dada na semana da criação. Que tal eu e você sermos mais observantes, mais obedientes? Que tal? Eu tenho certeza que a nossa vida não irá perder em nada. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje é o estudo de quinta-feira, que foi exatamente cheios do Espírito de Deus. Eu e você podemos também ser pessoas cheias do Espírito de Deus, desde que estejamos dispostos, disponíveis, de forma voluntária, a fazer aquilo que agrada a Deus, a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Tá certo? Eu espero te ver aqui no próximo estudo. Não falta. Vai ser maravilhoso. Vai ser o apanhado geral, o resumão, que é exatamente amanhã, o estudo adicional. Tá bom? Fica com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.